Como pode um simples frade, nascido em um vilarejo da Itália, ser acusado de fraude, venerado como santo e até perseguido por autoridades da própria igreja? Padre Pio de Pietrelcina não foi apenas um homem de fé, mas um enigma vivo, cercado de milagres, chagas misteriosas, bilocações e até confrontos com o maligno. Sua vida desafia a lógica humana e provoca até os mais céticos a refletirem. Seria ele um escolhido direto de Deus? Fique conosco até o fim, porque essa história pode mudar a forma como você vê a fé, o sofrimento e a verdadeira santidade. Se esse tipo de conteúdo mexe com você, já curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que você já sabia ou achava que sabia sobre o Padre Pio. Francisco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma pequena aldeia rural da Itália, marcada pela simplicidade e pela fé. Filho de camponeses humildes, desde cedo mostrou-se uma criança introspectiva e inclinada às coisas espirituais. Ainda pequeno, realizava jejuns, fazia orações prolongadas e até penitências, comportamento incomum para sua idade. Sua mãe dizia que, mesmo com tenra idade, ele já conversava com Jesus e Maria, como quem fala com amigos de confiança. Certo dia, um frei capuchinho chamado Frei Camilo passou por sua casa pedindo esmolas. A visita daquele religioso marcou profundamente o pequeno Francisco, despertando nele um desejo inabalável de se tornar frade. A partir desse encontro, a ideia de servir a Deus se consolidou em seu coração como um chamado irrevogável. Aos 15 anos, ingressou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e recebeu o nome de Frei Pio, em homenagem ao Papa Pio V, grande defensor da fé católica no século XVI. Durante o noviciado, destacou-se por seu zelo, humildade e pela dedicação aos estudos. Em 1904, emitiu seus votos simples e, em 1907, seus votos perpétuos, comprometendo-se definitivamente à vida religiosa. Não demorou para que seus superiores percebessem que estavam diante de alguém com dons espirituais fora do comum. Em 10 de agosto de 1910, com apenas 23 anos, Francisco foi ordenado sacerdote, tornando-se o Padre Pio de Pietrelcina. Logo após sua ordenação, no entanto, sua frágil saúde começou a preocupá-lo e também aos médicos. Sofria de dores intensas no peito, febres altíssimas que ultrapassavam 40 graus, além de problemas estomacais e pulmonares que o debilitavam profundamente. Inexplicavelmente, esses sintomas desapareciam sempre que ele retornava à casa de sua mãe, onde recebia cuidados e repousava. Muitos interpretaram essas curas intermitentes como manifestações divinas que preservavam sua missão. Mesmo debilitado fisicamente, Padre Pio mantinha uma vida espiritual extremamente ativa. Passava horas em oração silenciosa e em contemplação dos mistérios da fé cristã. Desde jovem, demonstrava grande amor pela Virgem Maria, a quem chamava de Mãe Celestial, e por Jesus crucificado, com quem buscava se unir em sacrifício e sofrimento. Seu desejo era ser um instrumento puro nas mãos de Deus, disposto a carregar a cruz em todas as formas possíveis. Esse amor profundo por Cristo crucificado teve um marco extraordinário em 1910, quando, durante um momento de oração solitária em sua casa, Padre Pio recebeu pela primeira vez os estigmas invisíveis. As mesmas chagas de Cristo começaram a doer em seu corpo, embora ainda não fossem visíveis aos olhos humanos. Ocado por esse sofrimento espiritual e temendo a atenção que isso poderia atrair, ele implorou a Deus que tirasse os sinais visíveis. E assim, os sinais externos desapareceram. Essa primeira manifestação dos estigmas marcou o início de uma jornada mística que se aprofundaria com o tempo.
Era como se Deus estivesse moldando em silêncio um vaso de barro que um dia seria exposto ao mundo inteiro como testemunha viva da paixão de Cristo. E foi justamente no recolhimento de sua juventude que se plantaram as sementes da santidade que mais tarde floresceria em meio a milagres, perseguições e fé inabalável. Em 1916, Padre Pio foi enviado para o convento de San Giovanni Rotondo, no sul da Itália, lugar que se tornaria seu lar definitivo até a morte. Ali, entre os muros silenciosos e o aroma constante de incenso e oração, Deus daria continuidade a uma obra extraordinária. 2 anos depois, em 20 de setembro de 1918, enquanto orava diante de um crucifixo na capela do convento, Padre Pio recebeu os estigmas visíveis, as marcas nos pés, nas mãos e no lado, assim como as chagas de Cristo após a crucificação. Daquele dia em diante, as feridas permaneceram abertas, sangrando diariamente, sem apresentar qualquer sinal de infecção ou cicatrização. Os médicos ficaram atônitos. Um dos mais respeitados foi o Dr. Luigi Romanelli, que constatou que a quantidade de sangue perdida por Padre Pio diariamente seria suficiente para causar anemia severa em qualquer outro ser humano. No entanto, ele permanecia fisicamente resistente e espiritualmente sereno, como se o próprio Deus sustentasse sua carne ferida. Outro médico, o Dr. Giorgio Festa, também examinou minuciosamente as chagas do frade. Após longas observações, declarou que o fenômeno era absolutamente inexplicável à luz da medicina e da ciência. O mais impressionante é que das feridas exalava um perfume delicado e inconfundível, descrito por muitos como uma mistura de rosas, lírios e incenso. Sinal misterioso que muitas vezes anunciava a presença do Padre Pio a grandes distâncias. Mesmo com dores constantes, Padre Pio nunca deixou de celebrar missas nem de atender confissões. Seu rosto demonstrava sofrimento, mas também profunda paz. O altar se tornava um calvário vivo cada vez que ele subia para celebrar a Eucaristia. Muitos fiéis testemunhavam lágrimas escorrendo por seu rosto durante a consagração, como se ele de fato revivesse espiritualmente a paixão de Cristo a cada liturgia. Para ele, a missa não era um rito, mas um mergulho real no sacrifício do Filho de Deus. Foi nesse mesmo período que começaram a se multiplicar os relatos de milagres. Um dos mais impactantes foi o da menina Gema, que nasceu sem pupilas nos olhos. Seus pais, desesperados, a levaram até o convento. Após o encontro com Padre Pio, a menina passou a enxergar perfeitamente, mesmo que sua anatomia ocular continuasse anormal. Era algo que nem a medicina nem a lógica conseguiam explicar. Mas ali, o impossível se curvava ao toque da fé. Além disso, Padre Pio começou a demonstrar dons espirituais, como a leitura das almas e a clarividência. Durante confissões, ele revelava pecados que os fiéis escondiam por vergonha ou medo, levando muitos às lágrimas e à verdadeira conversão. Essa capacidade não era usada para julgar, mas para despertar a consciência e levar à libertação. Ele via através da alma, como quem lê um livro aberto, e só concedia a absolvição àqueles que demonstravam sincero arrependimento. Esses dons espirituais, unidos às chagas visíveis e ao perfume sobrenatural, transformaram o pequeno convento de San Giovanni Rotondo em um dos centros de peregrinação mais visitados da Europa. Pessoas de todo o mundo viajavam quilômetros apenas para vê-lo, ouvir sua bênção ou se confessar com ele. Mas com os milagres vieram também as desconfianças, as investigações e até perseguições. E o que viria a seguir revelaria que a cruz que ele carregava não era apenas espiritual, mas também institucional. O confessionário de Padre Pio tornou-se ao longo dos anos um verdadeiro campo de batalha espiritual. Ele passava horas
às vezes até 14 horas por dia, ouvindo confissões de fiéis vindos de várias partes do mundo. Mas não era uma simples escuta. Padre Pio discernia o íntimo da alma, confrontava pecados escondidos e exigia um arrependimento real. Quando percebia que o penitente não estava sinceramente disposto à mudança, ele se recusava a dar a absolvição, o que deixava muitos impactados, mas também profundamente tocados. Era comum que pessoas saíssem do confessionário com os olhos marejados, sentindo-se confrontadas pela verdade, mas também envolvidas por um amor incompreensível. Padre Pio entendia que a confissão era uma poderosa arma contra o mal e via nela um caminho eficaz de salvação. A dureza com que tratava os pecados não era crueldade, mas zelo pelas almas. Ele dizia: a misericórdia sem justiça é mãe da desordem. Sua firmeza conduziu milhares à verdadeira conversão. Diante de tamanha santidade, o inimigo também se manifestava. Padre Pio foi vítima de ataques espirituais visíveis e físicos. Relatou várias vezes ter sido agredido por figuras demoníacas que o arrastavam, feriam e atormentavam durante a noite. Os frades do convento ouviam barulhos de móveis sendo arrastados, objetos caindo e ruídos estranhos vindos de seu quarto. Quando o encontravam pela manhã, ele estava machucado, mas firme, rezando e oferecendo tudo como sacrifício a Deus. Mesmo em meio a essas batalhas, Padre Pio recebia graças extraordinárias. Um dos fenômenos mais impressionantes era o dom da bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Vários relatos confiáveis registram que ele foi visto em locais distantes do convento, enquanto fisicamente nunca saiu dali. Alguns afirmavam tê-lo encontrado em hospitais, prisões ou no campo de batalha, onde aparecia para confortar soldados e moribundos com palavras de paz e sinais de bênção. A bilocação vinha acompanhada muitas vezes do misterioso perfume que exalava de seu corpo, mesmo quando ele não estava fisicamente presente. Muitos diziam que, ao sentir esse perfume repentino, sabiam que Padre Pio os acompanhava espiritualmente. Médicos, teólogos e estudiosos tentaram explicar esse fenômeno, mas todos falharam. O Dr. Festa, após longas investigações, declarou: esse perfume não tem causa física conhecida. Vai além das leis naturais. Todos esses dons não geravam vaidade no Padre Pio. Pelo contrário, ele os vivia com humildade e temor. Dizia que era apenas um pobre frade que reza. Sempre evitava chamar a atenção para si mesmo e se preocupava em direcionar todos à fé em Cristo e na Virgem Maria. Sua espiritualidade era profundamente mariana. A devoção ao rosário o acompanhava até a morte. Chegava a rezá-lo mais de 30 vezes ao dia e incentivava todos os fiéis a adotarem essa prática como escudo contra o mal. Mas o amor de Padre Pio não se limitava ao espírito. Diante da miséria e do sofrimento humano, especialmente no cenário de guerras e crises que devastavam a Itália, ele entendeu que era preciso também cuidar do corpo. Assim, nasceu o desejo de construir um hospital, um local onde a ciência se uniria à fé e o sofrimento encontraria não só consolo, mas também cura. E essa visão ousada, vinda de um frade simples e doente, transformaria vidas inteiras nos anos seguintes. Movido pela dor dos doentes e desamparados que buscavam ajuda durante e após os horrores da Segunda Guerra Mundial, Padre Pio concebeu um projeto ambicioso: fundar um hospital que não apenas tratasse corpos, mas acolhesse almas. Após anos de oração, campanhas e enfrentando obstáculos burocráticos e espirituais, ele finalmente inaugurou, em 5 de maio de 1956, a Casa Alívio do Sofrimento. O hospital, construído aos pés do convento de San Giovanni Rotondo, tornou-se um símbolo de fé aliada à medicina. A inauguração foi marcada por profunda emoção.
Diante de milhares de pessoas, Padre Pio declarou: a Casa Alívio do Sofrimento é uma nova criação da providência, destinada a se tornar um templo de ciência e oração. Com modernas instalações para a época e uma proposta cristã de cuidado, o hospital passou a atrair médicos e voluntários não apenas por sua estrutura, mas por ser um lugar onde a ciência era guiada pela compaixão. Até hoje, é considerado um dos centros de saúde mais importantes da Itália. Mesmo envelhecendo e debilitado, Padre Pio continuou sua rotina austera. Acordava antes do amanhecer, celebrava a missa por horas, atendia confissões até a exaustão e passava o restante do tempo em oração. Suas mãos estigmatizadas estavam sempre cobertas por luvas para evitar o alvoroço das multidões, mas muitos ainda sentiam o perfume das chagas, mesmo sem vê-las. Ele dizia que suas dores eram ofertas silenciosas pelas almas do purgatório e pelos pecadores mais endurecidos. Na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, após completar 50 anos, carregando as chagas visíveis de Cristo, Padre Pio faleceu. Segurava o terço nas mãos e repetia os nomes de Jesus e Maria com serenidade. Sua morte foi tranquila, como a de um justo que terminou a carreira, guardou a fé e agora voltava à casa do Pai. No quarto em que morreu, um clima de paz indescritível pairava, como se o próprio céu estivesse ali para recebê-lo. Após sua morte, as chagas desapareceram inexplicavelmente de seu corpo. Nenhuma marca, nenhuma cicatriz. A pele voltou a ser limpa como a de um recém-nascido. Foi um último sinal de que tudo em sua vida fora dom, milagre e mistério. Milhares de fiéis acorreram ao convento para vê-lo, rezar diante de seu corpo e dar adeus ao homem que tocara tantas vidas sem sair de sua cela. O luto tomou conta da Itália e em poucos dias o mundo todo já falava sobre sua santidade. A devoção a Padre Pio cresceu ainda mais depois de sua morte. Relatos de milagres atribuídos à sua intercessão surgiram aos montes. Em 1999, o Papa João Paulo II, que em vida chegou a se confessar com Padre Pio, declarou-o beato. 3 anos depois, em 16 de junho de 2002, o mesmo Papa o canonizou oficialmente como São Pio de Pietrelcina, reconhecendo o legado espiritual e caritativo que impactou milhões de vidas. Sua festa litúrgica foi marcada para o dia 23 de setembro. Hoje, mais de 7 milhões de peregrinos visitam anualmente seu túmulo em San Giovanni Rotondo. Muitos afirmam sentir uma presença sobrenatural. Outros testemunham curas físicas e espirituais. Padre Pio, mesmo após a morte, continua exercendo sua missão: consolar os que sofrem, conduzir os pecadores ao arrependimento e lembrar o mundo de que o céu ainda age na terra, através de homens que decidiram ser totalmente de Deus. Agora que você conheceu a história de Padre Pio, eu te pergunto, o que faria você viver com tamanha entrega? O que seria capaz de fazer você suportar dores, incompreensões, ataques do inimigo e ainda assim manter a paz no rosto e a oração nos lábios? A vida desse santo não é apenas um relato inspirador, é um chamado urgente para uma fé viva, corajosa e autêntica. Você está disposto a permitir que Deus haja profundamente na sua vida, mesmo que isso signifique cruzes e renúncias? Você tem buscado a verdade na oração, na confissão, no amor ao próximo? Ou tem vivido uma fé superficial, sem frutos reais? Padre Pio nos mostrou que é possível ser inteiro de Deus mesmo em meio à dor, e que os milagres não cessaram. Eles continuam acontecendo para quem crê e se entrega de verdade. Então eu te convido a dar o próximo passo. Reze mais, confesse-se, perdoe e volte ao essencial. Se esse conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal,
Ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa história.